pro Lula. Você me permite fazer uma pergunta para o Enega? Porque o Enega apresentou 2 debates na Band, importantíssimos, né? E eu já fiz muito debate, nunca fiz de presidente da República. E confesso a você que eu sempre vivi um momento de muita tensão no debate. Tensão porque você, ali, no desempenho, no desenrolar, você tem que ser perfeito. Se você passar a bola para o cara, dar um direito de resposta que não deve, ou fazer uma conta errada, para quem que eu posso, quando o candidato pergunta, para quem que eu ainda posso perguntar, você tem que ter anotado tudo certinho, quem perguntou, quem respondeu, quem fez a réplica, quem fez a tréplica, você vai anotando tudo ali no papel e vai marcando, você tem que ter uma atenção brutal, atenção no que eles estão falando, atenção na aplicação das regras, atenção no que está acontecendo. Então, eu sempre fiquei muito tenso, eu fiz debate desde 82, 86, em todas as eleições para prefeito e governador, eu ia para algum estado apresentar o debate pela Globo em algum lugar, eu sempre fiquei muito tenso. Então, uma coisa que eu queria te perguntar era sobre isso. Num momento tão importante quanto esse, você apresentou 2 debates, o primeiro da Band, né, que inaugurou uma sequência de debates nessa temporada, né? Sempre depois inaugura a Band. Você fez o segundo, e junto disso eu queria te perguntar sobre até que ponto o debate hoje cumpre o papel dele. Porque a gente vê os candidatos indo tão preparados dentro de uma estratégia. Um vai para falar aquilo, e repetir aquilo. Você pode perguntar a Alhos, ele vai falar Bugalhos, porque ele vai seguir uma estratégia. E o outro decide que ele vai... eu vou falar qualquer coisa, eu vou dizer números que não existem, coisas irreais. Deixa eu temperar essa tua pergunta. Como é que tu faz para não... cara, se manter focado naquilo ali e não se sentir cada vez mais desmotivado em votar, porque eu assisto debate para ver um show de comédia, porque é exatamente isso que ele falou. Assim, tu pergunta A, o cara responde B, e aí quando é a minha réplica ou tréplica, eu tô falando de Z já. Então, o assunto que é levantado no debate meio que foda-se. Eu fico discutindo um pouco isso, né? Ao mesmo tempo que eu acho importante que eles estejam ali diante das pessoas, e as pessoas se interessam por esse momento, na expectativa de que surja realmente projetos, planos, ideias e propostas, ao mesmo tempo que a gente vê no desempenho deles, nem sempre é aquilo que a gente espera. Eu queria saber a tua opinião como condutor de debates. A exceção do que eu acabei de falar, talvez tenha sido um debate que eu assisti do Haddad com o Tarcísio, sim, que eu acho que foi o melhor debate que eu já vi na minha vida. Que foi um debate mesmo, ideias e propostas e tudo, e respeito, tava tudo ali. E eu fiquei até impressionado. Foi o debate na Band. Vê, a gente volta primeiro à questão do Estado, né? As regras são definidas pela legislação. É ridículo. De novo é ridículo. Por que não pode deixar o seguinte, olha, claro, você não pode privilegiar ninguém. Então você tem que ter uma regra de corte, quem tem que estar dentro, quem não pode estar dentro. A partir daí, deixa combinar as regras. Mas não, cheio de direito de resposta, porque daí o cara não aceita, aí o outro não aceita, que um não aceita, que aceita, que não aceita, que não aceita. E não tem muito que você possa fazer. Sempre foi assim. Sim. Sempre foi assim. As regras foram ficando cada vez mais rigorosas. No começo, você podia filmar o camarada e o outro estava falando, você põe uma câmera de baixo, podia fazer o que quisesse, mas o tempo foi mudando e a coisa complicou. Realmente as regras ficaram mais estritas. Qual é o papel da televisão, do rádio, nessa hora? É fazer o que tem que ser feito. Colocar os caras diante da possibilidade de expor para a sociedade o que eles têm para vender de melhor, eles ou elas, e fazer regras que sejam razoáveis. O que o Fernando Mitre fez no último debate, que foi um debate muito interessante, foi o banco de tempo. Achei a melhor coisa como solução. A ideia foi ótima. Você tem seus 15 minutos, outro tem 15 minutos. O Lula, inclusive, foi muito melhor na primeira gestão do que na segunda gestão de tempo. Isso. Chegou uma hora que ele comeu todo o tempo. O Bolsonaro acho que nem está acreditando. Falou, caramba, vai me sobrar ainda 6 minutos, 7 minutos, sei lá, 8 minutos. Foi uma ele nem sabia o que fazer com o tempo. Nem sabia o que fazer, porque não tinha mais o contraditório. Foi muito interessante. E quando começou o debate,
O Bolsonaro, primeira pergunta, eu fiz a primeira pergunta. Fiz a primeira pergunta para o Bolsonaro e ele respondeu de lá, do púlpito. O Lula já saiu andando. Veio aqui na câmera. Aqui. Tinha uma câmera que ele já estava aqui na minha frente. Que ele é bom nisso, né? Aí o Bolsonaro sacou, e teve uma hora que o Lula ficou em cima de pandemia. Pandemia é péssimo tema pro Bolsonaro. Errou tudo na pandemia, fez tudo errado na pandemia. Foi contra a vacina, defendeu remédio que não funciona. Criticou chinês. É um desastre. Criticou chinês, foi um desastre. E ficava na pandemia, e o Carlos Bolsonaro, agachado ali atrás da câmera, fazendo assim... pro Bolsonaro, girando a mão assim, para quem está só ouvindo, para ele trocar de tema. E ele não trocava de tema. E ele foi que foi. Na segunda vez, em que depois das perguntas do jornalista e tal, aí virou o jogo. Aí o Lula que ficou desconfortável. Quando entrou no assunto, é aquilo. Um não pode falar de pandemia, o outro não pode falar de corrupção na Petrobras. Não dá, né? O Lula até ensaiou na entrevista da Globo, a primeira entrevista que ele deu, quando perguntaram sobre corrupção, ele vem dizendo, fomos o governo que mais combateu a corrupção. Eu olhei assim, mas quem que está respondendo? É o Lula. É o Lula. Eu me perdi, achei que tivesse sido o Sérgio Moro, né? Mas não era o Lula. E aí a resposta pegou tão mal que o PT falou, acho que a gente tem que falar outra coisa, né? Tem que falar outra coisa. E nunca o PT admitiu assim, nós pisamos no tomate. O Lula me falou que quem tem que fazer a crítica ao PT não é o PT, são os outros. Perfeito, ele te falou isso, é uma resposta. Quem tem que fazer são os outros. Ok, é uma resposta. Tem boa resposta, tem resposta ruim e tem resposta. Você fala o que dá, né? Como é que o Sérgio Moro pode explicar o que ele fez, se não como uma politização do processo de investigação? Né? Quando a gente vê que o Lula foi condenado em várias instâncias e depois o Supremo solta, libera, você pode dizer, o sistema de justiça do Brasil não funciona. E de fato, é uma contradição, né? Um pedaço condena e um pedaço solta. Tá bom, mas o Sérgio Moro não tinha alçada para cuidar do Lula porque os processos realmente não tinham que tramitar lá em Curitiba. Tem um erro original. Cancelou tudo por causa disso. Mas o Supremo está errado ou o resto está errado? Eu não sei dizer. Eu sei que o Moro não foi 100% juiz, tanto é que virou ministro, depois quis ser ministro supremo, depois foi ganhar dinheiro, depois no Senado. Então ele queria já estava com a hora que ele divulga os áudios, né, da conversa da Dilma. Então tem uma... Voltando à questão do debate, eu acho que a gente tem o nosso papel. Nosso papel é servir pão quente, certo? Se o cara vai pegar o pão e jogar fora, é lamentável. É oferecer o tempo para que os candidatos usem diante do eleitor. E respeite a sociedade, porque o nosso papel, o nosso compromisso não é com eles. Nosso compromisso é com o telespectador, com o ouvinte, que está lá até aquela hora, tentando decidir, porque o cara quer decidir. E você lembrou de um debate que foi muito bom. Então o problema não é a regra, o problema são os caras. Treinados, eu sou a favor que sejam. Você prefere ser operado por um cara que vai mexer no seu coração de improviso? Ou você prefere que no dia anterior ele tenha lido tudo? Eu prefiro que tenha lido tudo. Você prefere que o cara vá para um evento internacional, representar o Brasil lá fora, tendo lido e não fale besteira? Ou prefere que ele, vou pegar do jeito? Então eu prefiro um cara que realmente treine com os assessores, porque na hora do vamos ver, na conversa com o Congresso Nacional, eu prefiro ele treinado com os assessores para aprovar a medida, a emenda constitucional. Isso não é, para mim, um problema. É chato, porque você lembra do Brizola, você lembra do Paulo Maluf, você lembra do Montoro, você lembra do Mário Covas, aí você lembra desses caras. Que dava um show, né? Mas daí você vai lembrar do Winston Churchill, você vai lembrar do De Gaulle, você vai lembrar do Abraham Lincoln, você vai lembrar do George Washington. Aí não dá, entendeu? Porque não é assim. A gente está falando de você falou de engessamento nas regras do debate determinadas por legislação, né? Numa determinada ocasião teve um debate em Recife. Francisco José, Chico José, conhecido de todos os brasileiros, trabalhou na Globo até o ano passado também, né? No ano retrasado. Chicão foi mediar o debate e os candidatos não podiam mostrar papel nenhum. Porque era um acordo, tinha uma regra lá, porque eu levantar o papel e falar assim, está aqui prova, Igor, de que você foi condenado, não sei. Bom, ninguém sabe se aquele papel é uma prova de condenação ou não. Então tinha uma regra que ninguém podia mostrar papel nenhum. Aí um candidato levou um pacote de papel e botou debaixo ali do negócio dele.
E o apresentador é assim, o apresentador não pega papel nenhum. Aí o sujeito, em determinado momento de emoção, fala assim, Francisco José, eu encaminho para você aqui todas as provas de que o fulano de tal roubou, pegou, fez tudo errado. Estão aqui os documentos. Chico José fez um movimento, o cara achou que o Chico ia pegar, o Chico fez assim, o cara soltou aquela montanha de papel no chão, rapaz. Aquilo esparramou para todo lado. Um negócio ridículo. Então, vira um show de horrores. Circo, um show de horrores. O cara leva um papelório que não tem nenhum significado no debate e acha que o apresentador vai pegar o papelório. Você concorda que... É regra para lá e não pode isso, e não pode aquilo. Mas você não acha que isso acaba também expondo o candidato e fragilizando os argumentos que ele eventualmente... Porque qual é a alternativa de você conhecer um candidato? É o debate e o horário eleitoral com aqueles comerciais. Não tem outra alternativa. E a vida... Às vezes o cara é novo, né? O Jair Bolsonaro, quando apareceu em 2018... Tu vai falar que ele era novo? Não, novo... Não, era. Ele só não era jovem. Não, pô, mas ele já era deputado há muito tempo. Tudo bem, sim, mas como um candidato a um cargo executivo majoritário, ele era uma novidade, né? Era uma novidade, como o João Dória foi novidade em 2016. E acho que foi isso que o elegeu, inclusive. Sim. Um dos fatores. Um dos fatores. Teve também o atentado à vida dele, que foi importante. Foi importante. Eu não sou daqueles que acham que isso foi bom para ele, porque quem entende de medicina sabe o preço que ele está pagando por aquilo. Toda hora é uma internação, é um negócio. Porque, pô, o sujeito enfiou uma faca nele para matar. Não matou. Por que não matou? Porque a ciência ajudou. Porque ele estava no lugar certo, que era em Juiz de Fora, onde tinha os médicos certos, na hora certa, as distâncias certas. Ele foi salvo. Mas o cara fez o que era preciso fazer, o que estava ao alcance dele para matar. Aí não matou. Aquilo tirou do Bolsonaro, quer dizer, tirou o Bolsonaro dos debates. Eu não sei o que teria sido se os debates tivessem continuado. Ele poderia não ir? Também tem isso, né? Tem candidato, eu não não vou. Essa gestão, que também é outra possibilidade. Mas se não é o debate, como é que você vai conhecer uma pessoa? Tem que ser debate, horário eleitoral. Horário eleitoral eles mandam. O marqueteiro diz, vai com a camisa azul, uma caneta, a câmera vai girar e você vai olhar. Quando penso no meu Brasil, penso no futuro. E aí, aquele texto que o cara leu, o que vai fazer? O debate também é ensaiado. Tá bom, mas aquele texto que ele fala na hora do casamento, o padre sopra, também é assim. Então, também é meio que assim para um monte de coisa. O juramento que você faz, o presidente da República... O juramento da Constituição. O juramento da Constituição também é tudo meio que assim, entendeu? Não vamos só, o debate tem um problema, não. Tem muita coisa cênica envolvida, né? Peças que fazem a gente chorar, o cara decorou, pô, também.